Fala, nação, sejam todos bem-vindos. Representante do Oscar chega ao Rio de Janeiro para procurar casa, hein? Cravou Portal do Sul aí, portal que cobre aí o Internacional. Trouxe essa notícia e nós vamos estar conversando sobre isso aí. Família, De Arrascaeta é cortado aí em cima das horas e nem viaja para o Chile. O Flamengo que já está lá, né? Já começou os preparativos para enfrentar o Palestino. E a Arrascaeta foi direto para o Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais para você aqui agora. Então peço você que taca o dedo no like, se inscreve. Você quer ficar por dentro das notícias do Flamengo? Quer ficar bem informado? Você é flamenguista de verdade? Então taca o dedo no like e se inscreve. Não custa nada, é de graça. Lembre-se, ajudar faz bem, fazer o bem, se olhar quem? Taca o like você também. Flazoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que começa aí sua sequência mortal. Tem que ganhar hoje, tem que ganhar sempre. Então o Mengão aí tem que ficar firme e forte para poder conquistar esses 3 títulos aí: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E aí vamos começar aí já falando do De Arrascaeta, galera. O que está acontecendo com o De Arrascaeta? De Arrascaeta na pré-temporada estava voando, né? O jogador aí participava dos 90 minutos do jogo, estava bem, tal. Aí começou o Carioca, fez algumas partidas inteiras. Depois o Tite começou a substituir ele, já foi caindo de rendimento. E agora que é a hora H, hora principal, o cara começa a lesionar um atrás do outro. Brincadeira, né? E aí o Flamengo vivendo sua sina aí de lesões. Então mais um desfalque para o jogo de amanhã contra o Palestino, jogo importantíssimo pela Libertadores. Lembrando aí que Pulgar não joga, né? Que está lesionado, só deve voltar daqui uns 10 dias. E o De Arrascaeta, que estava confirmado para hoje, não joga também, nem viajou para o Chile. Uma boa notícia aí que o Cebolinha está relacionado, já chegou no Chile junto com o Flamengo e pode ser escalado aí. Então vamos aguardar para ver a provável escalação, que ainda não foi nem esboçado, mas o Flamengo já está treinando lá. Daqui a pouco a gente vai ter aí mais ou menos uma noção do time que deve jogar contra o Palestinos. E tem que ganhar, família, tem que ganhar. Mas a notícia que trouxe mais impacto aí no final de semana e está repercutindo muito, galera, tá todo mundo aí ansiosa para saber o que vai acontecer nos próximos dias, é que o Oscar pode estar um pré-contrato com o Flamengo e inclusive pode ter liberação em junho para vir jogar em julho, a partir de julho, se apresentar e jogar pelo Flamengo. Como assim? Portal aí, Revista Colorada, né? Revista do Sul, que cobre aí o Internacional, trouxe essa informação. No Flamengo não se confirma nada. O Flamengo não confirmou que tem negociações e nem desmentiu. Mas por um lado aí, a revista apurou, trouxe outra informação de que representantes do Oscar já estariam no Rio de Janeiro para poder arrumar uma casa aí para o Oscar vir morar. A princípio é o aluguel. Então já estão no Rio de Janeiro, já estão no Rio de Janeiro fazendo essa procura aí. E muito em breve, essa semana ainda, deve sair esse pré-contrato. E o Flamengo, por sua vez, aí, essa informação de bastidores, informação vazada, de que o Flamengo sim vai correr atrás, conversar com o Xangai Porte, já que o jogador não tem interesse de renovar. E seria muito mais negócio para eles liberar o jogador antes e o jogador se apresentar ao Flamengo já em julho. Então o Flamengo não confirma e não desmente. A revista trouxe a notícia e na apuração aí deu isso, de que ele já está procurando casa no Rio de Janeiro. Vocês lembram que o De La Cruz foi assim, o São Paulo com vários jogadores, quando começa a procurar casa, daí a pouco a diretoria não confirma para não valorizar muito o jogador e outros clubes criar um interesse, mas por outro lado a coisa começa a andar e aí sim o Flamengo efetiva a compra ou contratação e o Oscar Pina quase que de graça, porque se ele vier agora em julho, o Flamengo vai ter que dar uma luva lá, né, o Xangai Porte. Mas caso ele vier só em novembro, já para o ano que vem, né, que ele tira férias e tal, em janeiro se apresenta. Aí vem totalmente de graça, o Flamengo vai dar uma luva só para o jogador e combinar o salário. Ele já topou no passado, foi no mês de dezembro,
Flamengo tinha começado a negociar com ele e eles, seu staff, tinham aceitado a redução do salário. Claro, o Flamengo jamais conseguiria pagar 10 milhões de reais por Oscar, qualquer jogador. E aí ele conseguiu aí com o Flamengo aí estudar um novo salário, que seria na casa de 2 milhões, e o Oscar viria para um contrato de 3 anos para fortalecer ainda mais o meio de campo do Flamengo. E já que o De Arrascaeta vive lesionado, aí teria essa pressão aí, porque pô, o cara vive lesionado, brincadeira. Dá pra revoltar com um jogador cara que vive lesionado, assim. O cara ultimamente só sabe ficar lesionado. Impressionante uma coisa dessa. Super caro. Jogador que é importante está lesionado. Agora num jogo decisivo, importantíssimo como esse, o cara tá lesionado de novo. É brincadeira. Então o Oscar viria, né? Pra poder pressionar ainda mais aí e rechear o nosso meio de campo que vai precisar. Sobre o Gabigol. Gabigol pode começar como titular. A gente está pensando em poupar o Pedro aí com desgaste físico. Porque no último jogo foi mal, mas eu acredito que não foi nada de desgaste, não. Acho que foi o esquema tático do Tite ali que não está funcionando, cara. Pensa bem. O cara monta o esquema 4-4-2. Aí ele pega e bota na hora do jogo, passa a ser um 4-3-3. Só que um dos pontos, ponta esquerda, que era o ponta direita, que era o Gerson, é um cara lento. Então já não estava funcionando. O De La Cruz, que teria que estar encostado no Bruno Henrique, ele estava fazendo a função de segundo volante. Ou seja, estava mais recuado. Então o Bruno Henrique ficou isolado, o Pedro ficou isolado. Então, para o Pedro participar, ele tinha que voltar e tentar ajudar na marcação, quase lá na zaga. E aí acaba com a qualidade do nosso centroavante. Então é isso, cara. O Flamengo hoje tem um técnico que está perdido, procurando se encontrar aí, né? Porque tá difícil. A pressão do Flamengo parece que não fez bem para ele, talvez pela idade que ele tá. Então o Flamengo é uma pressão muito grande. E aí ele tá meio perdido aí, porque você monta um esquema, chega na hora você pôr os caras para lugar fora de posição, aí você acaba com a qualidade do jogador, atrapalha. Há quem tá há muita gente defendendo o Gerson aí, falando que o Gerson jogou até bem. Eu, sinceramente, não acho. Não vi jogo nenhum bom do Gerson. Mas por um outro lado, ele pode ter sido prejudicado pelo próprio Tite, né? Porque você pega o cara, um jogador lento. Aí você pega e põe ele lá na ponta, onde que ele tem que desenvolver jogadas com velocidade, vai dar nisso aí. Então tem esse porém aí. Tite escalou de forma errada. Condição tática aí estava fora do contexto e deu tudo isso aí. Mas agora a gente começa a imaginar aí, né? Vamos supor que em julho o Flamengo consiga efetivar aí Oscar. Aí chega o Oscar. O Flamengo tem conversas aí com o Danilo. É difícil? É. Tem conversa com o Danilo, tem conversa com o Claudinho, tem conversa com ele. Tem conversa com o Gonçalo Montiel. Tinha conversa com o Luciano Rodrigues aí, mas parece que isso aí não vai dar certo, não. Parece que já está até acertado com o Palmeiras aí. Então imagina se o Flamengo consegue trazer mais algum jogador de alto nível, assim, principalmente para lateral direito aí. O Flamengo começa, aí o Tite vai ter mais peças de reposição ali, né? Mas também ele tem bastante peça hoje e custa mexer no time. Então o Tite tem que mudar um pouco a forma de jogar, a forma de pensar. E chegando esses caras aí, pô, imagina o nosso Mengão como é que vai ficar enjoado, hein? Aí vira máquina, cara. Não tem nem o que reclamar, não. E se der mais um vacilo desse aí com o Tite, tem que cortar a cabeça dele fora mesmo, porque não tem jeito. Imagina a situação. Pô, só jogador top de linha. E o cara ainda dá esses moles. Você viu eu? Bahia sapecou o Botafogo lá no tapetinho. O Flamengo, no Maracanã, não conseguiu vencer o Botafogo. Não conseguiu nem sequer fazer um gol. Irá empatar e vencer. Então, ou seja, o Tite tem que rever seus conceitos aí. Esse time do Flamengo tem que jogar pra cima, tem que jogar pressionando o adversário no campo dele. E não existe Flamengo no contra-ataque, não. O time que joga no contra-ataque é time pequeno. O Flamengo joga marcação alta e time pressionando o tempo todo, roubando a bola no ataque e fazendo os gols. É assim que o Flamengo joga. É assim que o Bruno Henrique consegue mostrar a qualidade dele. É assim que o Pedro consegue fazer grandes finalizações. De La Cruz, aquele motorzinho de meio de campo ali, consegue estar sempre flutuando entre a zaga ali para dar bons passos, tanto para o centroavante quanto para os pontos. Mas se você recua o time e deixa o outro time vir para jogar no contra-ataque, aí já acaba com a qualidade do Flamengo. Principalmente quando você tem um Bruno Henrique isolado numa ponta e na outra ponta esquerda tem um jogador lento. Então, ou seja, você só fica com a ponta para poder contra-atacar. E ainda
com centroavante também. O Pedro também é um cara lento, não consegue jogadas de alta velocidade. Aí acaba de vez, não tem jeito. Então tudo isso aí influencia o resultado final. Você vê o Bahia, que é menos time, ganha e ganha bem. O Botafogo lá jogando bem, jogando bonito. E o Flamengo jogando feio. Não consegue nem um empate. Não conseguiu fazer nenhum gol, né? Então é revoltante. Um elenco que tem desse tamanho aí, o melhor técnico do Brasil na atualidade, o mais caro. Os jogadores mais caros estão no Flamengo. Você pega tudo isso aí, com esse baita orçamento, e o time faz umas vergonhas dessa aí, não dá para aceitar. Perder é algo natural do jogo. Uma hora ou outra vai perder mesmo, isso é normal. Só que com o orçamento que o Flamengo tem, com o elenco que tem que ganhar. Se fosse para contratar um técnico para jogar na retranca, meia boca, o Flamengo não pagaria o que paga o Tite hoje e a sua comissão técnica. Então o Flamengo investiu muito, investiu pesado para ter um técnico de alto nível, experiente, experiência aí para a seleção brasileira, permaneceu 2 temporadas na seleção brasileira, que não é fácil para ninguém, não conquistou títulos importantes, mas teve bons resultados, e agora no Flamengo fica isso aí. Aí até teve alguns bons resultados, se você pegar os números, são excelentes. Esses números aí, se tivessem outro time, como Vasco, Botafogo, Fluminense ou qualquer outro, eles estariam rindo à toa. Mas para o Flamengo não dá só números. O Flamengo tem que lutar por títulos e tem que estar na ponta e ganhando. Não pode ficar dessa forma. Então é isso aí, família. Taca o dedo no like, se inscreve, Flazoeira JF. Aqui é mais Flamengo. Tamo junto, forte abraço e é nóis.